Faxineira perde emprego por ajudar trigêmeos na rua, sem saber que eram filhos do milionário viúvo. A chuva caía forte naquela tarde de quinta-feira, daquele jeito que só São Paulo conhece. De repente, sem avisar, como se o céu tivesse aberto uma torneira gigante, Elizabeth Cardoso apertou o passo, segurando a bolsa velha contra o peito, enquanto o uniforme azul de faxineira grudava no corpo molhado. O cheiro de sabão ainda impregnava suas mãos, misturado agora com o odor da chuva batendo no asfalto quente. 32 anos, magra demais, cabelo preso num coque que já estava desfeito. Mais um dia de trabalho na Monteiro Incorporadora, limpando pisos de mármore que custavam mais do que ela ganhava num ano inteiro. Mas um dia invisível, como sempre foi. Ai, meu Deus, essa chuva não vai parar nunca, murmurou ela, atravessando a Rua Augusta com os pés encharcados dentro das sandálias gastas. O bairro de Bela Vista fervilhava mesmo debaixo da tempestade. Carros buzinavam, gente corria para se abrigar. Vendedores ambulantes cobriam suas mercadorias com lonas improvisadas. Elizabeth conhecia cada esquina dali. Crescera nessas ruas, filha de lavadeira, criada na dureza, acostumada a não esperar nada da vida, além do que conseguia conquistar com as próprias mãos. Foi então que ela ouviu um choro, não, 3 choros agudos, desesperados, cortando o barulho da chuva como facas. Elizabeth parou no meio da calçada, o coração apertando no peito, virou a cabeça e viu do outro lado da rua, perto de um carro preto com a porta traseira escancarada, 3 criancinhas pequenas, bebês, loirinhos, encharcados, abraçados uns aos outros, tremendo de frio. Meu Deus do céu! A bolsa caiu no chão sem pensar 2 vezes. Elizabeth disparou, os carros buzinaram, um motorista gritou um palavrão, mas ela não ouviu nada. Só via aqueles 3 corpinhos vulneráveis, molhados até os ossos, chorando como se o mundo tivesse acabado. Chegou ofegante, ajoelhou-se na poça de água suja e abriu os braços, os trigêmeos, porque só podiam ser trigêmeos, tão parecidos que dava até medo. Se jogaram nela como quem encontra um porto seguro no meio da tormenta. Calma, meus anjos, calma, sussurrou Elizabeth. A voz embargada tirou o avental azul que ainda estava sobre o uniforme e cobriu os 3, apertando-os contra o peito. Tá tudo bem agora. A tia tá aqui. Um dos bebês, um menininho de olhos azuis enormes. Agarrou-se ao colar de cruz que ela usava no pescoço. O outro encostou o rostinho molhado no seu ombro, soluçando baixinho. A menininha, menor que os irmãos, simplesmente desabou no colo de Elizabeth, exausta demais para chorar. Onde está a mãe de vocês? Hein? Elizabeth olhou em volta, desesperada. Gente, alguém perdeu essas crianças, mas ninguém parava. Todo mundo corria da chuva, preocupado com os próprios problemas. Foi quando ela começou a cantar, nem sabia direito por quê, mas era automático. Sempre que ficava nervosa, sempre que o medo apertava, aquela canção vinha sozinha, a mesma que a mãe dela cantava quando ela era pequena e tinha pesadelo. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite vai passar, o sol vai raiar e tudo vai melhorar. A voz saía trêmula, mas firme. E, milagrosamente, os bebês começaram a se acalmar. O menininho que segurava a cruz parou de chorar. O outro encostou a cabecinha no ombro dela e fechou os olhos. A menininha soltou um suspiro fundo e relaxou completamente. Elizabeth sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Misturadas com a chuva, que tipo de gente abandona 3 crianças no meio de uma tempestade? Meu Deus, as crianças! O grito veio de longe, mas foi alto o suficiente para cortar o barulho da chuva. Elizabeth levantou a cabeça e viu um homem de terno azul marinho correndo em disparada. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, rosto marcado pela tensão. Logo atrás dele vinha uma mulher elegante, salto alto e casaco de grife, segurando uma bolsa cara por cima da cabeça. O homem chegou primeiro, ofegante, os olhos arregalados de susto.
Daniel, Davi, Dalila. Ele parou na frente de Elizabeth, respirando com dificuldade. Meus filhos, graças a Deus. Elizabeth se levantou devagar, ainda segurando os 3 pequenos contra o corpo. Eles estavam sozinhos aqui, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Chorando, encharcados, pensei que... O que você está fazendo com eles? A mulher de salto alto chegou feito um furacão, Victoria Salles. Elizabeth não sabia o nome dela ainda, mas já reconhecia o tipo. Rica, imponente, acostumada a ser obedecida. O rosto estava vermelho de raiva. Eu só estava ajudando, gaguejou Elizabeth. Eles estavam sozinhos, solteira. Victoria deu um passo à frente, os olhos faiscando. Arthur, essa mulher estava tentando levar as crianças. O quê? Elizabeth quase engasgou. Não, eu vi tudo da esquina, mentiu Victoria, a voz estridente. Ela estava arrastando eles para longe do carro, o homem. Arthur. Olhou de Elizabeth para Victoria, confuso e assustado. Victoria, calma, ela estava só. Calma. Victoria se virou para ele como uma cobra prestes a dar o bote. Seus filhos quase foram sequestrados e você quer que eu fique calma? Elizabeth sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Sequestro. Ela tinha acabado de salvar essas crianças. Moço, o senhor não entende. Tentou explicar, a voz tremendo. Eu trabalho na sua empresa. Sou faxineira lá, monteiro incorporadora. Eu vi ele chorando aqui e só quis ajudar. Eu juro por Deus. Mas Victoria não deixou terminar. Arthur, chame a polícia. Essa mulher é perigosa. Gente começou a se juntar, um círculo de curiosos, todos molhados. Todos olhando para Elizabeth como se ela fosse uma criminosa. Ela sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Pode pegar eles de volta. Sussurrou, estendendo os braços com os trigêmeos ainda agarrados nela. Eu não fiz nada de errado. O menininho que segurava a cruz começou a chorar de novo quando Arthur tentou pegá-lo. A menininha acordou e gritou, se agarrando ainda mais forte no pescoço de Elizabeth. Não, calma, meu anjo. Elizabeth sentiu o coração se partindo. Vai com seu papai, vai. Victoria arrancou a menina dos braços de Elizabeth com tanta força que a criança soltou um berro agudo. Os outros 2 foram tirados em seguida, todos chorando desesperados, estendendo os bracinhos de volta para ela. Nunca mais chegue perto dessas crianças, entendeu? Sibilou Victoria, os olhos estreitos e frios como gelo. Nunca mais. Elizabeth ficou ali parada. Braços vazios, uniforme encharcado, enquanto Arthur e Victoria metiam os trigêmeos de volta no carro, antes de fechar a porta. Arthur olhou para ela por cima do ombro. Havia algo naquele olhar. Dúvida, talvez gratidão. Mas ele não disse nada. O carro arrancou, os pneus levantando água da sarjeta, e Elizabeth ficou sozinha na chuva, cercada de estranhos que começavam a dispersar, sussurrando entre si. Ela pegou a bolsa do chão, toda suja de lama, e começou a andar. Cada passo doía, não nos pés, mas no peito. Fez o certo, sabia que tinha feito o certo. Então, porque parecia que o mundo inteiro estava contra ela, a chuva continuava caindo, implacável, enquanto Elizabeth desaparecia entre as ruas de Bela Vista, uma sombra molhada e invisível num mar de gente. Amanhã seria outro dia de trabalho. Ou assim ela pensava. Elizabeth não dormiu naquela noite. Ficou acordada na cama estreita do quartinho alugado, ouvindo os roncos do vizinho do outro lado da parede fina, o barulho da goteira pingando no balde de plástico e os próprios pensamentos martelando na cabeça. As carinhas dos trigêmeos não saíam da sua mente. Aqueles olhos azuis arregalados de medo, os bracinhos estendidos, o choro desesperado. Fiz o certo, sussurrou para o teto manchado de umidade. Eu fiz o certo. Mas a voz de Victoria ecoava mais alto. Essa mulher estava tentando levar as crianças. Às 6 da manhã, quando o despertador tocou, Elizabeth já estava de pé. Vestiu o uniforme ainda úmido da véspera.
Não tinha outro seco. Prendeu o cabelo e saiu para pegar os 2 ônibus que a levavam até a Monteiro Incorporadora. Joana, sua irmã caçula, ainda dormia no colchão do chão, a respiração chiada por causa da asma. Preciso comprar o remédio dela, pensou Elizabeth, calculando mentalmente o dinheiro que tinha. Talvez no fim do mês O trajeto foi igual a todos os dias. O ônibus lotado, gente se empurrando, o cheiro de suor misturado com perfume barato. Ela se segurou na barra de ferro e fechou os olhos, tentando afastar o cansaço. Quando chegou na empresa, às 7h30 em ponto como sempre, estranhou o silêncio. Normalmente, a recepcionista dava bom dia. Os seguranças faziam uma piada sem graça. Hoje, nada, só olhares atravessados. Bom dia, arriscou ela, passando pela catraca. Ninguém respondeu. O elevador de serviço estava lotado de funcionários da limpeza. Mas quando Elizabeth entrou, as conversas morreram. 2 mulheres trocaram olhares. Um rapaz do almoxarifado pigarreou e ficou olhando para os próprios sapatos. Que foi? Elizabeth sentiu um frio na barriga. Alguém morreu. Você não ficou sabendo. Cochichou Dona Irene, a faxineira mais velha. Estão falando que você... O elevador parou no 12º andar. Todo mundo saiu feito barata tonta, deixando Elizabeth sozinha. Ela foi direto para o vestiário pegar o carrinho de limpeza. Mas a supervisora, Dona Marta, estava parada na porta, braços cruzados, cara fechada. Elizabeth, preciso falar com você. Bom dia, Dona Marta. Desculpa o atraso de ontem, foi por causa da... não é sobre ontem? A voz da mulher saiu dura, sem o calor de sempre. Vem comigo. O coração de Elizabeth disparou. Seguiu Dona Marta até a salinha de recursos humanos, aquele cubículo apertado, onde ninguém queria ser chamado. Dentro estava o gerente de RH, um homem de óculos finos e expressão de quem estava com pressa de resolver um problema desagradável. Me senta, Elizabeth. Ela sentou na beirada da cadeira de plástico, a bolsa no colo, os dedos apertando a alça. Aconteceu alguma coisa? O gerente ajeitou os óculos e abriu uma pasta na mesa. Fomos informados de um incidente ocorrido ontem envolvendo você e... Ele hesitou. Membros da família proprietária da empresa. Elizabeth sentiu o mundo girar. Moço, eu posso explicar. Eu vi as crianças sozinhas na chuva e só quis ajudar. Eu juro que a versão que chegou até nós é diferente. Ele cortou, a voz fria como gelo. Segundo relatos, você teria se aproximado das crianças de forma suspeita, causando grande preocupação à família. Suspeita. A voz de Elizabeth saiu num fio. Eu salvei aquelas crianças. Elas estavam chorando, molhadas, sozinhas. Elizabeth, Dona Marta colocou a mão no ombro dela. Mas o gesto não tinha calor. A empresa precisa se proteger, entende? São acusações sérias, acusações. As lágrimas começaram a queimar nos olhos. Mas eu não fiz nada de errado. O gerente suspirou, como se estivesse cansado daquela conversa. Por questões de segurança e para preservar a imagem da empresa. Estamos encerrando seu contrato efetivo imediatamente, o chão sumiu. O quê? Você vai receber seus direitos, tudo certinho, mas precisa recolher suas coisas e deixar a empresa hoje mesmo. Não. Elizabeth levantou da cadeira, as pernas bambas. Não, por favor. Eu preciso desse emprego. Minha irmã está doente. O aluguel vence semana que vem, eu não posso. A decisão já foi tomada. O gerente fechou a pasta com um estalo seco. Lamento. Dona Marta entregou uma caixa de papelão para Elizabeth colocar as coisas do armário. Não tinha muita coisa. Um sabonete, uma escova de dentes, uma blusa de frio velha, tudo cabia numa caixa pequena, assim como sua dignidade naquele momento. Quando saiu pela porta da frente, não a de serviço como sempre, mas a principal, porque estava sendo escoltada, sentiu todos os olhares sobre ela.
Secretárias cochichando, seguranças evitando olhar nos olhos, gente apontando. A mulher que tentou sequestrar as crianças do patrão, a história já tinha se espalhado feito fogo em mato seco. Elizabeth caminhou até o ponto de ônibus com a caixa de papelão embaixo do braço e a sensação de que o mundo inteiro a julgava. No ônibus, sentou no fundo, abraçou a caixa contra o peito e deixou as lágrimas escorrerem. Quando chegou em casa no meio da manhã, Joana estava na porta do quartinho, pendurada no batente, ofegante. Beth, você voltou cedo. Que aconteceu? Elizabeth entrou, largou a caixa no chão e desabou na cama. Me mandaram embora. Como assim te mandaram embora? Joana começou a tossir, mas controlou a respiração. Beth, o aluguel... Eu sei, Jo, eu sei. Nos dias seguintes, Elizabeth bateu em todas as portas que conhecia. Pegou o jornal velho do vizinho, circulou todas as vagas de emprego doméstico, faxineira, diarista, ligou, mandou mensagem. Foi pessoalmente em 5, 10, 15 lugares diferentes. A resposta era sempre a mesma. Vou ligar se precisar. Já preenchemos a vaga. Você tem referências. E quando ela dava o nome da Monteiro Incorporadora, o clima mudava. Algumas pessoas olhavam de lado, outras diziam que iam verificar e nunca mais ligavam de volta. Victoria tinha sido eficiente. A notícia se espalhou no circuito das famílias ricas. Aquela faxineira que tentou sequestrar os filhos do Arthur Monteiro, ninguém queria uma funcionária com essa fama. No fim da segunda semana, o dinheiro acabou. Elizabeth vendeu o relógio da mãe, a única herança que tinha, por R$ 50 numa casa de penhores. Comprou arroz, feijão e o remédio mais barato para Joana. Não sobrou nada. O aluguel venceu. O senhorio bateu na porta 3 vezes. Na terceira, ameaçou despejo. Só mais uns dias, seu Osvaldo. Pelo amor de Deus, implorou Elizabeth. Já te dei prazo demais. Menina, semana que vem, se não pagar, cai fora. Joana piorou. As crises de asma ficaram mais frequentes. E sem remédio adequado, ela passava as noites acordada, lutando para respirar. Elizabeth ficava ao lado, segurando a mão da irmã, sentindo-se a pior pessoa do mundo. Desculpa, Jo, sussurrava. Desculpa por não conseguir cuidar de você direito. Não é sua culpa, mana. Joana sorria mesmo com o rosto pálido. Você sempre fez tudo por mim. Mas Elizabeth não se sentia assim. Sentia que tinha falhado, que o mundo a tinha pisoteado e ela não tinha sido forte o suficiente para se levantar. À noite, deitada na cama, olhando para o teto cheio de manchas, ela rezava. Deus, eu não sei o que eu fiz de errado. Tentei ser boa, sempre tentei fazer o certo. Onde foi que eu errei? Mas o céu não respondia. E lá fora, numa mansão iluminada do outro lado da cidade, 3 criancinhas loiras choravam no berço, chamando por alguém que não estava mais lá. A mansão Monteiro sempre foi silenciosa demais para o gosto de Arthur. Depois que Helena morreu, aquele casarão de 3 andares em Jardim Europa virou um mausoléu gelado, cheio de móveis caros e vazio de vida. Mas nas últimas 2 semanas, o silêncio tinha dado lugar a algo pior. O choro constante dos trigêmeos. Papai, a Dalila não quer comer de novo, reclamou a babá do turno da tarde. Uma moça de uniforme branco, impecável e expressão de quem estava no limite da paciência. Arthur largou os documentos que analisava no escritório e subiu até o quarto das crianças, 3º andar, ala oeste, decorado pela falecida esposa com todo cuidado. Papel de parede com nuvens, móveis coloridos, prateleiras cheias de brinquedos que ninguém tocava. Dalila estava sentada na cadeirinha, o pratinho de comida intocado na frente, lágrimas escorrendo pelo rostinho vermelho. Vem, meu amor. Arthur se abaixou na frente dela, o coração apertando. Só uma colheradinha pela papai. A menininha virou o rosto, os lábios tremendo. Beth choramingou.
Quero Beth, aquele nome de novo. Já era a 100ª vez que ouvia nas últimas semanas. Quem é Beth, filha? Mas Dalila só chorou mais alto. E logo Daniel e Davi se juntaram ao coro do quarto ao lado. 3 crianças chorando em estéreo. Um som que atravessava as paredes grossas e ecoava pela casa inteira. A babá suspirou, exausta. Senhor Monteiro, com todo respeito, mas eles estão assim desde que a senhora Victória assumiu. Não dormem direito, não comem, só choram. Já é a 5ª babá em 2 semanas. Arthur passou a mão pelo rosto. Sabia disso. Todas as babás anteriores tinham pedido demissão. Uma até saiu no meio do turno, dizendo que não aguentava mais. Tenta de novo. Por favor, eu vou falar com a Victória. Desceu as escadas e encontrou a cunhada na sala de estar. Elegante como sempre, tomando chá e mexendo no celular. Victória morava ali desde que Helena morreu, assumindo o papel de tutora das crianças enquanto Arthur se afogava no trabalho para não pensar na dor. Victória, precisamos conversar. Ela ergueu os olhos do celular, sobrancelha arqueada. Sobre as crianças, elas não estão bem, não comem, não dormem, só choram. Todas as babás estão desistindo. Victória deu um gole no chá, tranquila demais para alguém que deveria estar preocupada. São apenas birras, Arthur. Crianças fazem isso quando querem atenção. Você as mima demais, birras. Arthur sentiu a irritação subindo. Victória, eles estão definhando. Exagero. Ela colocou a xícara de volta no pires com um toque delicado. Vai passar, eles só precisam se acostumar com a rotina. Arthur quis discutir, mas Vitória já tinha voltado a olhar para o celular, dando a conversa por encerrada. Ele voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar nos contratos. O choro continuava, abafado, mas persistente, como uma ferida que não fechava. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas de tanto chorar, Arthur subiu de novo para dar uma olhada. Entrou no quarto em silêncio, à luz do corredor, desenhando um retângulo amarelo no chão de madeira. Os 3 dormiam nos bercinhos lado a lado. Daniel agarrado num ursinho de pelúcia, Davi com o dedinho na boca, Dalila com o rostinho manchado de lágrimas secas. Arthur se aproximou, o peito apertado. Que tipo de pai ele era? Tão ocupado com a empresa, com os contratos, com o trabalho, que não percebia o sofrimento dos próprios filhos. Foi quando viu os desenhos espalhados pelo chão, entre os brinquedos abandonados. Havia folhas de papel com rabiscos de giz de cera. Arthur se abaixou e pegou 3 círculos pequenos, as cabeças dos trigêmeos, provavelmente, e uma figura maior ao lado. Uma mulher com algo azul no corpo. Pegou outro desenho, a mesma cena, a mulher de azul e 3 corações ligados a ela, e outro, e mais outro, todos iguais, sempre a figura da mulher de azul, sempre os 3 corações. Arthur sentou no chão, cercado de desenhos, e pela primeira vez em semanas, algo clicou na cabeça. Aquela faxineira, a que Victória acusou de tentar sequestrar as crianças, ela usava o uniforme azul. Beth, meu Deus, sussurrou ele para o silêncio do quarto. No dia seguinte, Arthur fez algo que não fazia há tempos. Saiu do escritório no meio da tarde e foi até o RH da empresa. Preciso do registro daquela funcionária que foi demitida há 2 semanas, Elizabeth. Ele não lembrava o sobrenome. Faxineira. Foi demitida por causa de um incidente com minha família. A funcionária do RH digitou no computador, os óculos escorregando pelo nariz. Elizabeth Cardoso, demitida por conduta inadequada. Ela olhou para Arthur por cima dos óculos. Foi ordem da senhora Victória Salles, senhor. Arthur sentiu algo gelar na espinha. Victória pediu a demissão. Sim, senhor. Ela ligou pessoalmente no dia seguinte ao incidente, dizendo que era uma questão de segurança da família. Arthur pegou a ficha, agradeceu e voltou para a sala. Leu cada linha. Elizabeth Cardoso, 32 anos.
5 anos de serviço na empresa, nenhuma reclamação, nenhuma advertência, funcionária exemplar, segundo as avaliações. E Victoria a tinha demitido à noite, durante o jantar. Ele de um lado da mesa enorme, Victoria do outro. Arthur trouxe o assunto à tona. Por que você pediu a demissão da faxineira? Victoria mastigava um pedaço de salmão, impassível, porque ela representava um risco. Você mesmo viu, Arthur. Ela estava com as crianças sem autorização. Ela estava ajudando, ou fingindo ajudar. Victoria limpou a boca no guardanapo de linho. Você não sabe as intenções dela. Eu protegi sua família. As crianças não param de chorar desde que ela foi embora. Coincidência. Eles desenham ela o tempo todo, Victoria. Arthur bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tilintar. Eles chamam por ela. Victoria colocou o garfo de lado, os olhos frios. Arthur, você está cansado, estressado. As crianças vão se adaptar. Não estão se adaptando. Vão se adaptar. A voz dela subiu pela primeira vez, cortante como vidro. E você vai parar de questionar cada decisão que tomo sobre essas crianças. Eu sou a tutora delas. Eu decido o que é melhor. Arthur ficou olhando para a cunhada como se a visse pela primeira vez. Havia algo no olhar dela, algo duro e possessivo que ele nunca tinha notado antes. Helena te deixou como tutora para ajudar, disse ele. A voz baixa, mas firme, não para controlar. Victoria se levantou da mesa, jogou o guardanapo sobre o prato. Faça o que quiser, Arthur, mas não venha me culpar quando tudo desmoronar. Ela saiu da sala de jantar, deixando o eco das palavras pendurado no ar. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ficou no escritório, a luz do abajur iluminando a ficha de Elizabeth Cardoso, funcionária exemplar, 5 anos de serviço, demitida por conduta inadequada. Ele se lembrava daquele dia na chuva, a mulher de uniforme azul, encharcada, abraçando seus filhos como se fossem dela, o jeito que eles se agarraram nela, o choro quando foram arrancados dos braços dela, e se Victoria estivesse errada, e se aquela mulher fosse exatamente o que as crianças precisavam, lá em cima. No 3º andar, o choro recomeçou. Primeiro Dalila, depois Daniel, depois Davi, um coro de sofrimento que cortava a noite. Arthur fechou os olhos e pela primeira vez em 2 anos rezou. Helena, se você está me ouvindo de onde estiver, me ajuda, me mostra o que fazer. O choro continuou, ecoando pela mansão vazia, enquanto em algum lugar do outro lado da cidade, numa periferia escura e silenciosa, uma mulher de coração partido olhava para o teto e se perguntava por que Deus a tinha abandonado. O sol ainda não tinha nascido quando Elizabeth saiu de casa naquela manhã de sábado. Levava 2 sacos de lixo vazios e luvas velhas de borracha, as mesmas que usava para limpar banheiro. Joana ainda dormia, a respiração chiada mas estável depois da última dose de xarope. Elizabeth precisava de dinheiro, qualquer dinheiro, e se não conseguia trabalho de faxineira, ia ter que se virar como catadora. As ruas de Bela Vista ainda estavam vazias. Só alguns mendigos dormindo nas portas das lojas fechadas e os primeiros caminhões de lixo fazendo a coleta. Elizabeth conhecia os horários. Sabia onde o pessoal dos prédios comerciais jogavam fora papelão, metal, às vezes até eletrônicos que dava para vender no ferro velho. Primeira parada, a Rua da Monteiro Incorporadora. Doeu passar por ali, doeu ver o prédio de vidro, refletindo os primeiros raios do sol. Lembrando dos 5 anos que tinha passado, limpando aqueles pisos de mármore, sempre invisível, sempre esquecida. Mas orgulho não enchia a barriga, e ela precisava comer. Os contêineres de lixo ficavam na parte de trás do prédio, na rampa de acesso ao estacionamento. Elizabeth olhou em volta. Ninguém, e começou a vasculhar papelão, papel de escritório, caixas vazias
ia enchendo o saco, tentando não pensar no cheiro, no calor que já começava a apertar, mesmo com o sol mal nascido. Foi quando viu a pasta. Estava jogada no canto do container, meio aberta, com papéis espalhados, uma pasta de couro marrom, do tipo que os executivos usavam, só que velha e manchada, devia ter sido descartada por engano, ou talvez propositalmente. Às vezes, as empresas jogavam fora documentos antigos. Elizabeth pegou a pasta mais por curiosidade do que por outra coisa. Abriu. Dentro havia contratos velhos, relatórios de obra, orçamentos de construção, nada que valesse alguma coisa. Ia jogar de volta quando uma folha diferente chamou sua atenção. Papel cor de marfim, letra manuscrita, tinta azul desbotada. Era uma carta. Elizabeth aproximou o papel do rosto, tentando ler na luz fraca da madrugada. A caligrafia era delicada, feminina, mas trêmula em alguns pontos, como se a mão que escrevia estivesse cansada. Meu amado Arthur, se você está lendo isto, é porque eu não estou mais aqui. Perdoe-me por não ter tido coragem de falar essas coisas pessoalmente. Mas algumas verdades são pesadas demais para se dizer olhando nos olhos. Sei que você vai confiar na Victoria. Ela é minha irmã e eu a amo, mas conheço seus defeitos. Ela é ambiciosa, controladora e tem medo de perder o que considera dela. Mesmo que nunca tenha sido, por favor, não deixe que ela crie nossos filhos sozinha. Eles precisam de alguém com coração puro, alguém que os ame sem interesse, alguém como aquela moça que canta no corredor todas as manhãs, enquanto limpa os escritórios. Você nunca notou, mas eu sempre notei, ela tem uma luz diferente, uma bondade que não se compra com dinheiro. Cuide bem dos nossos bebês. Meu amor, e quando chegar a hora de escolher quem vai ficar ao lado deles, não olhe para o sobrenome ou a conta bancária, olhe para o coração. Com todo o meu amor, Helena. Elizabeth leu a carta 3 vezes, 4, 5. As mãos tremiam segurando o papel. Aquela moça que canta no corredor. Era ela. A falecida esposa do patrão estava falando dela, Helena Monteiro. Elizabeth se lembrava vagamente. Uma mulher elegante, sempre sorridente, que às vezes parava para perguntar como ela estava, coisa que mais ninguém fazia. Tinha morrido num acidente de carro 2 anos atrás. Todo mundo na empresa comentou durante semanas e ela tinha deixado uma carta pedindo que Elizabeth cuidasse dos filhos. Meu Deus do céu, sussurrou Elizabeth, as lágrimas começando a descer. Meu Deus do céu. Guardou a carta com cuidado dentro da blusa, junto ao peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era a prova de que ela não era louca, de que aquela conexão que sentiu com os trigêmeos era real, era verdadeira. Helena sabia, Helena tinha visto. Elizabeth largou os sacos de lixo ali mesmo e saiu correndo. Correu pelas ruas vazias, o coração batendo descompassado, a carta segura contra o peito. Precisava entregar aquilo para o Arthur Monteiro, precisava que ele soubesse a verdade. Mas quando chegou na frente do prédio, ainda ofegante, 2 seguranças bloquearam a entrada. Moça, a empresa está fechada, é sábado. Eu sei, mas preciso falar com o Sr. Arthur. É urgente. Os seguranças trocaram olhares. A senhora não é aquela faxineira que foi demitida. Elizabeth sentiu o sangue gelar. Sou, mas isso não importa agora. Eu tenho algo importante para entregar para ele. É sobre a falecida esposa dele, por favor. Moça, se você não sair agora, vamos ter que chamar a polícia. Mas vocês não estão entendendo. Elizabeth tentou passar, mas os seguranças foram mais rápidos. Eu tenho uma carta da dona Helena. Ela deixou uma carta pedindo: sai daqui antes que a gente te prenda por invasão. Um dos seguranças pegou o rádio, o outro deu um passo ameaçador na direção de Elizabeth. Ela recuou, tropeçando na própria sandália, quase caindo.
Por favor, só entreguem a carta para ele. Só isso, eu imploro. Vai embora. Elizabeth virou e correu, não porque tivesse medo da polícia, mas porque não aguentava mais. Não aguentava mais ser humilhada. Tratada como lixo, como se não fosse nada, parou 3 quarteirões depois, dobrada, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. A carta ainda estava segura dentro da blusa, o papel amassado contra sua pele. O que eu faço agora? Foi andando sem rumo até chegar numa pracinha pequena. Dessas com 2 bancos quebrados e um parquinho enferrujado, sentou num dos bancos, tirou a carta e leu de novo. Alguém com coração puro. Elizabeth riu, um riso amargo, sem alegria. Coração puro não paga aluguel, dona Helena, disse para o vento. Coração puro não compra remédio, coração puro não vale nada nesse mundo. Mas mesmo dizendo isso, guardou a carta com cuidado de novo. Dobrou, colocou dentro da bolsa velha, no bolso de dentro, onde não ia amassar mais. Voltou para casa arrastando os pés. Sem o papelão, sem dinheiro, mas com um pedaço de papel que talvez, só talvez, pudesse mudar tudo. Joana estava acordada quando ela chegou, sentada na cama, preocupada. Beth, você saiu sem avisar. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Desculpa. Jo, fui tentar catar papelão. Conseguiu alguma coisa? Elizabeth pensou na carta escondida na bolsa. Ainda não sabia se devia contar para a irmã. Não queria dar esperanças se aquilo não desse em nada. Não, mentiu. Mas amanhã eu tento de novo. Passou o resto do dia quieta, pensando. Tentou ligar para o escritório da Monteiro Incorporadora umas 5 vezes. Mas o telefone só chamava. Claro, era sábado. Ninguém atendia. Domingo foi igual. Segunda-feira seria feriado. Só na terça poderia tentar de novo. Mas e se não acreditassem nela? E se achassem que a carta era falsa, forjada? Victoria ia dizer isso, com certeza. Ia dizer que Elizabeth tinha inventado tudo para se aproximar da família de novo. À noite, deitada na cama ao lado de Joana, Elizabeth olhou para o teto manchado e rezou. Deus, se o Senhor botou essa carta no meu caminho, é porque quer que eu faça alguma coisa com ela, né? Então me mostra o caminho, me dá força, porque sozinha eu não consigo mais. Na mansão Monteiro, naquela mesma noite, Arthur acordou, no meio da madrugada, com o choro dos trigêmeos ecoando pelo corredor. Subiu até o quarto, pegou Dalila no colo, embalou Daniel e Davi ao mesmo tempo. Calma, meus amores, papai tá aqui, mas eles choravam igual, inconsoláveis, chamando por um nome que ele finalmente começava a entender. Betty, choramingou Dalila, agarrando a camisa do pai. Quero Beth, e Arthur, segurando os 3 filhos, tomou uma decisão. Ia encontrar aquela mulher. Ia ouvir o que ela tinha para dizer, porque alguma coisa estava errada nessa história toda. E ele precisava descobrir o quê. Terça-feira amanheceu nublado, com aquele céu cinzento que prometia chuva a qualquer momento. Elizabeth acordou antes do alarme, o estômago embrulhado de nervosismo. Hoje ia tentar de novo. Hoje ia entregar aquela carta, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Vestiu a única roupa boa que tinha. Uma calça jeans sem rasgos e uma blusa branca que já estava meio amarelada de tanto lavar. Penteou o cabelo com cuidado, prendeu num rabo de cavalo baixo. Queria parecer apresentável, digna, não uma louca desesperada. Ah, vai sair? Perguntou Joana, ainda deitada, a voz rouca. Vou tentar resolver uma coisa. Que coisa? Elizabeth hesitou, a mão na maçaneta da porta. Depois eu te conto. Se der certo, pegou o ônibus lotado das 8 da manhã. Aquele que levava todo mundo para o centro. Ficou em pé, agarrada na barra, a bolsa apertada contra o corpo, a carta estava dentro, dobrada com cuidado dentro de um saquinho plástico para não amassar mais. Desceu 3 pontos antes, para ter tempo de ensaiar o que ia dizer. Caminhou devagar pela calçada. As mãos suando frio, o coração disparado. Bom dia, Sr. Arthur. Sei que fui demitida, mas encontrei uma coisa importante.
uma carta da sua falecida esposa. A senhora Helena deixou isso para você. Simples, direto, sem drama, quando virou a esquina e viu o prédio da Monteiro Incorporadora. Seu corpo inteiro tremeu. A entrada principal, com aquelas portas de vidro gigantes, os seguranças de terno preto, o logo dourado reluzindo na fachada, um mundo que nunca foi dela e provavelmente nunca seria. Respirou fundo. Uma vez, duas, três. Vai. Betty, você consegue. Atravessou a rua e caminhou em direção à entrada. Os mesmos seguranças de sábado estavam lá. Reconheceram ela na hora. Um deles falou no rádio, o outro deu um passo na frente. Já não falamos para você não voltar aqui. Eu só preciso entregar uma coisa para o Sr. Arthur. Por favor. Ele não quer falar com você, mas ele nem sabe que eu estou aqui. A voz de Elizabeth saiu mais alta do que pretendia. Por favor, só deixem eu entregar essa carta. É da falecida esposa dele. É importante. Moça, se você não sair agora, vamos ter que te remover à força. Elizabeth sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a chorar. Não ia dar esse gostinho para eles. Tudo bem, tudo bem. Ela recuou alguns passos. Mas quando o Sr. Arthur descobrir que vocês me impediram de entregar isso, a culpa vai ser de vocês. Os seguranças não responderam. Ficaram ali parados, braços cruzados, como dois cachorros de guarda. Elizabeth atravessou a rua de novo e ficou parada na calçada do outro lado, olhando para o prédio. O que fazer agora? Esperar Arthur sair? E se ele saísse de carro, direto da garagem, como ia conseguir falar com ele? As horas passaram devagar. 9 da manhã, 10, 11. O sol tentava furar as nuvens sem sucesso. Elizabeth continuava ali, encostada num poste, a bolsa no colo, esperando. Algumas pessoas passavam e olhavam para ela com desconfiança. Uma senhora atravessou de calçada para não passar perto. Um segurança do banco ao lado perguntou se ela precisava de ajuda. Elizabeth só balançou a cabeça. 12:00. A barriga roncava, mas ela tinha saído sem comer para economizar. Bebeu água na torneira de uma praça ali perto e voltou para o poste. 1 da tarde, as nuvens ficaram mais escuras. O vento começou a soprar mais forte. E então, a chuva veio. Não como naquele dia em que tinha encontrado os trigêmeos. Não foi de repente. Foi devagar, começando com pingos grossos e espaçados, depois aumentando aos poucos, até virar uma cortina d'água que ensopou tudo em minutos. Elizabeth não se mexeu. Continuou ali, encharcada, a roupa grudando no corpo, o cabelo escorrendo água. A carta continuava segura dentro da bolsa. Protegida pelo saquinho plástico, as pessoas corriam para se abrigar, lojas abriam as portas, oferecendo abrigo temporário. Mas Elizabeth ficou, porque se saísse dali, se fosse embora agora, sabia que não teria coragem de voltar. E foi então que ela começou a cantar. Nem percebeu que estava cantando até ouvir a própria voz, fraca no meio do barulho da chuva, a mesma canção que cantava para os trigêmeos naquele dia, a mesma que a mãe dela cantava quando tudo parecia perdido. Dorme, dorme, meu anjinho, que a noite vai passar, o sol vai raiar e tudo vai melhorar. As lágrimas vieram finalmente, misturadas com a chuva, impossíveis de distinguir. Elizabeth chorou ali, em pé, encharcada, segurando a bolsa contra o peito como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Porque talvez fosse no 12º andar da Monteiro Incorporadora, Arthur Monteiro estava numa reunião tensa com 3 investidores quando seu celular vibrou pela 5ª vez consecutiva. Ignorou, mas na 6ª vez a secretária entrou na sala. Senhor Monteiro, desculpe interromper, mas tem uma situação lá embaixo que o senhor precisa ver. Que tipo de situação? É melhor o senhor ver pessoalmente. Arthur pediu licença aos investidores e foi até a janela do corredor que dava para a rua. O segurança lá embaixo tinha ligado dizendo que aquela mulher estava de volta.
Mas ele não tinha dado importância, até ver quem era, do outro lado da rua, encharcada sob a chuva. Estava ela, a faxineira, Elizabeth, de pé, parada no mesmo lugar há horas. Segundo o segurança, não se abrigou, não foi embora, só ficou ali, imóvel, como uma estátua, e estava cantando. Arthur não conseguia ouvir a voz dela de tão longe, mas via os lábios se mexendo, e então se lembrou. Aquela canção, a mesma que os trigêmeos murmuravam quando dormiam, a mesma que Helena tinha mencionado na carta que ele nunca tinha encontrado. Aquela moça que canta no corredor, meu Deus! Arthur saiu correndo, não esperou o elevador, desceu as escadas, os sapatos batendo no piso de concreto, atravessou o saguão feito um foguete, empurrou as portas de vidro, ignorou os seguranças que tentaram falar com ele, atravessou a rua no meio da chuva, buzinas tocando, água expirando dos pneus dos carros, chegou na calçada ofegante, molhado até os ossos em segundos. Elizabeth levantou a cabeça quando viu ele se aproximando, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto pálido, mas havia algo ali, uma dignidade que nem a chuva conseguia apagar. Senhor Monteiro, disse ela, a voz saindo rouca. Arthur parou na frente dela, a respiração descompassada. Você está aqui desde quando? Desde as 8 da manhã, 5 horas. Ele passou a mão pelo rosto molhado. 5 horas na chuva. Eu preciso te entregar uma coisa. Elizabeth abriu a bolsa com as mãos trêmulas, tirou o saquinho plástico, pegou a carta de dentro. É da sua esposa, da dona Helena. Ela deixou isso, deixou para você, estendeu a carta, o papel estava protegido, mas as bordas meio úmidas. Arthur pegou a carta como quem pega algo sagrado. Reconheceu a letra na hora. A caligrafia de Helena, inconfundível. As mãos tremeram. Onde você achou isso? No lixo da empresa. Estava numa pasta velha que tinham jogado fora. Elizabeth soluçou. Eu li. Eu sei que não devia ter lido, mas li. E ela está falando de mim. Ela queria que eu cuidasse dos seus filhos. Eu não inventei isso, eu juro. Arthur leu a carta ali mesmo, debaixo da chuva, a tinta começando a borrar nas bordas. Cada palavra era um soco no estômago. Não deixe que ela crie nossos filhos sozinha. Alguém com coração puro, como aquela moça que canta no corredor. Não olhe para o sobrenome ou a conta bancária, olhe para o coração. Quando terminou de ler, Arthur levantou os olhos e viu Elizabeth tremendo, não de frio, mas de emoção contida. Minha esposa te conhecia. Ela era gentil comigo, única pessoa naquela empresa que perguntava como eu estava. Elizabeth limpou o rosto, mas era inútil com a chuva. Eu cantava quando limpava os corredores de manhã cedo. Não sabia que ela escutava. Arthur fechou os olhos. Helena sempre acordava cedo. Sempre dizia que gostava do silêncio da manhã. Agora entendia. Ela ficava escutando aquela mulher cantar. Você foi demitida injustamente, disse ele, a voz pesada. Victoria mentiu para mim, manipulou tudo. Eu sei. Elizabeth soltou um riso sem alegria. Mas não adianta saber, né? Eu continuo sem emprego, sem dinheiro, prestes a ser despejada. Mas pelo menos agora você sabe a verdade. Era isso que eu queria. Só isso. Ela começou a se afastar, mas Arthur segurou o braço dela. Espera. Elizabeth parou, mas não olhou para trás. Eu quero fazer as coisas direito dessa vez, disse Arthur. Eu quero ouvir sua história. Quero saber o que realmente aconteceu naquele dia. E quero que você conheça meus filhos de verdade, do jeito certo. Elizabeth virou devagar, os olhos arregalados. Por quê? Porque minha esposa confiou em você. Arthur apertou a carta contra o peito. E porque meus filhos não param de chamar seu nome? A chuva continuava caindo, mas ali, naquele momento, era como se tivesse parado. Arthur levou Elizabeth até uma cafeteria na esquina, longe dos olhares curiosos dos funcionários da empresa. Ela ia deixando um rastro de água no chão, tremendo de frio.
Os lábios meio roxos, ele pediu 2 cafés quentes e conseguiu uma toalha com a atendente. Obrigada, murmurou Elizabeth, enrolando-se na toalha felpuda. Parecia ainda menor assim, frágil, como se um vento mais forte pudesse levá-la embora. Arthur colocou o café na frente dela e sentou do outro lado da mesinha de fórmica. Me conta, desde o começo, o que realmente aconteceu naquele dia. Elizabeth segurou a xícara com as 2 mãos, procurando calor. Respirou fundo e começou. Eu estava voltando do trabalho, chovendo daquele jeito que você viu. Ouvi choro de criança e vi os 3 bebês sozinhos no meio da rua, encharcados, desesperados. A voz dela tremia. Não pensei, só corri, abracei eles, cobri com meu avental, fiquei cantando para acalmar. Foi só isso, só isso. E a Victoria chegou gritando que eu estava tentando sequestrar eles. Elizabeth olhou para baixo, para os próprios dedos apertando a xícara. Na frente de todo mundo me acusou. No dia seguinte eu fui demitida. Depois disso, ninguém mais me contratou. Ela espalhou a história. Eu virei aquela mulher perigosa que ninguém quer perto. Arthur sentiu a raiva subindo pelo peito. Por que você não me procurou antes? Não tentou se defender. Tentei, senhor. Ela levantou os olhos e havia tanta